Olá, nós estamos aí acompanhando o momento eleitoral pelo qual o país está passando e a escolha bastante importante que os eleitores vão fazer de presidente, governador, vamos eleger um senador, um deputado federal, um deputado estadual. Nós vamos dar 5 votos, então, agora no mês de outubro. E, obviamente, nós teremos que ser alcançados pela propaganda, de alguma forma. Ou alguma coisa pendurada no vidro do carro, ou a propaganda eleitoral obrigatória nos veículos de comunicação, no rádio, na televisão, ou então através da internet, que passou a ser uma ferramenta extremamente importante no mundo político de uma maneira geral. Hoje a gente vai mais focar por esse lado, o lado, então, digital, o lado da internet, como é que ela pode ser utilizada na campanha eleitoral e como é que as pessoas, de uma maneira democrática, todos podem usar isso. Para isso, nós convidamos aqui o Gilberto Musto, que é consultor político e também autor do livro Estratégias Políticas para as Redes Sociais, e ele está aqui conosco. Gilberto, boa noite, obrigado aqui pela gentileza, obrigado por ter vindo. Boa noite pelo convite, obrigado. Tudo bem? Gilberto, inicialmente queria te perguntar o seguinte, quando eu era menino, um tempão, a gente tinha aquele santinho, a gente distribuía aquele santinho na rua. Isso foi até, acho que a década de 70, 80 ainda era santinho. Fazia o santinho e distribuía aquele santinho na rua, né? Bom, hoje você tem a tecnologia da informática e a tecnologia digital. Qual é a mudança entre o santinho e essa tecnologia? Na realidade, a internet ela não veio substituir nenhum tipo de forma básica de se fazer uma campanha publicitariamente falando. Ela veio a completar exatamente o que envolve a mobilização de massa por intermédio dos eleitores, que têm apenas 90 dias para se inteirarem das propostas dos candidatos. Então nós interpretamos, como consultor político, que existe toda a forma de você conseguir passar propostas utilizando os meios offline, e agora o online vem a acrescentar. Porque para mim não existe nenhuma diferença entre um adesivo no vidro do carro, um santinho, como você disse, e 50 likes em um post em qualquer tipo de plataforma, seja Facebook ou um retweeter, alguma coisa. Elas se completam e dão condições do candidato se aproveitar bem as plataformas, tiver estratégia de comunicação, conseguir agrupar mais pessoas no que até então era offline, agora passando principalmente para os smartphones e dispositivos móveis, que são a grande pegada da eleição este ano de 2014. Agora, Gilberto, antes dessa tecnologia digital estar a favor da política, né, ia ser muito difícil, por exemplo, um candidato pobre fazer um vídeo ou exibir o vídeo. Sim. Né? Hoje eu acho que é muito mais barato, muito mais fácil, você pode fazer na sua casa, você pode filmar no seu próprio smartphone, que você acabou de dizer, e distribuir aquilo para um grupo muito grande de pessoas. Exato. Custo absolutamente grátis. Exato. É ou não é? Exato. Então, quer dizer, não há uma certa mudança. Por exemplo, os comícios acabaram. Ninguém vai mais em comício. Vai fazer o que no comício? Tá certo? Primeiro que só se tivesse os grandes músicos, as grandes celebridades. Não pode. Então você vai lá para ouvir o pessoal, é melhor ficar na minha casa. Eu vejo lá no horário eleitoral, na televisão, no rádio. Você está correto. De 2004 para cá, quando nós tivemos a interrupção dos showmícios e etc., que realmente atraíam as pessoas, os comícios que são feitos, nós dissemos, não só aqui no Brasil, como em alguns países da América Latina, que a gente acaba falando de nós para nós mesmos, né? Porque realmente quem vai no comício pouco se interessa, ou são pessoas pertencentes ao grupo do político que, obviamente, mobiliza todos para aquele momento. Então, um vídeo gravado por um smartphone, como você disse, é realmente uma forma mais barata, mais direta, e podemos afirmar que é a forma mais coerente de você estar tete a tete com o eleitor, mostrando exatamente aquilo que você é. Quanto mais simples for o vídeo, em um local não muito preparado, você pode gravar em um escritório, em uma rua, de frente a algum Porque você não precisa contratar um estúdio, né? Não precisa fazer nada, nem ter câmeras como a gente tem aqui, um monte de câmeras. Absolutamente. Então, esse custo totalmente reduzido deu chances iguais para os candidatos que têm uma verba bastante alta disponível para a campanha e aqueles que também não têm tanto. Eu acho que democratizou a campanha, será que não? Estou enganado ou não? Eu creio que sim, porque a partir do momento em que você se demonstra ter uma grande relevância nas redes sociais, você já sai bastante forte.
frente àqueles que precisam comprar espaço, que precisam estar realmente mobilizando por intermédio de investimentos financeiros, pela contratação de grandes produtoras, espaços em veículos e tudo o que a lei permite. Claro, embora a lei ainda ela cerceia muito o direito dos candidatos, principalmente dos novos, porque ela é produzida por aqueles que estão ali, então a gente sabe que os candidatos novos eles têm certa dificuldade. Então a internet veio para facilitar esse caminho com toda certeza e baratear o custo. Agora, Gilberto, estava vendo aqui no teu livro, Estratégias Políticas para as Redes Sociais, você explica um por um das ferramentas que estão à disposição das pessoas. Estava pensando o seguinte, a gente falou em comício. Imagine, por exemplo, que eu resolva dizer para os meus amigos lá no clube, ó, gente, junta aí na frente do computador, né, que eu vou conversar com vocês via Skype. Sim. Então eu uso o Skype para falar para 5 pessoas, 10 pessoas ou um pequeno grupo de pessoas. Quer dizer, eu nem preciso ir na casa do eleitor. Não. Né? Se ele tiver Skype, se ele juntar os vizinhos e botar na frente do computador, olha quantas casas eu posso visitar se eu usar então a ferramenta digital do Skype. Corretíssima a sua colocação. Ao ponto de nós temos também, não só pelo Skype, mas pelo Hangout do Google, por exemplo, você pode colocar e você pode marcar com as pessoas que são fãs da sua fanpage, que foram lá e curtiram a sua fanpage, você tem lá 50 mil pessoas, você pode marcar um horário, na sexta-feira, 8h30 da noite, eu vou conversar com vocês pelo Facebook. Então a pessoa não precisa nem ter o Skype, configurar e etc. Simplesmente, inclusive aí no livro tem alguns aplicativos que você consegue falar e as pessoas que curtiram a sua página e desejam lhe ouvir, possam estar compartilhando. São 50 mil ou 20 mil ou 30 pessoas que me conhecem. Porque já anteriormente curtiram a minha e disseram página. Que querem... tem alguma relação comigo. Exatamente. Pode até não votar em mim, mas ela sabe quem eu sou, o que eu faço, que é mais fácil, né, essa comunicação ou não. Exato, exato. Recebem os seus posts, tá? Você consegue interagir com eles. Agora, um detalhe muito importante, Heródoto, é que ainda nesta eleição nós estaremos fazendo alguns ajustes importantes. Por exemplo? Mas, o mais importante é que os políticos ainda não estão usando as redes sociais como veículo de interação. Eles estão usando as redes sociais como veículo de comunicação e isso fica chato. Há uma diferença entre uma coisa e outra, gostaria que você explicasse, por favor. O veículo, você usar como veículo de comunicação é você postar releases, que eu fui ali, estive com o governador, conversei com o secretário, estou destinando certos recursos, etc. Isso pouco interessa para as pessoas nas redes sociais. Tanto que você vê as relevâncias de likes, de curtirs em posts desse tipo ou retweets. A não ser que eu bote uma foto com alguém famoso, né? Exato, mas mesmo assim, o que o eleitor quer é que você tenha uma interação. Ele quer se manifestar, ele quer que você responda, ele quer que você conte coisas mais do dia a dia dele. Não dizer que você é a pessoa correta, porque eu vou em meu currículo é tal, com MBA não sei aonde, pós-graduação. Não. Relevância zero. Zero. Exato. Você, a partir do momento que você interage com a pessoa, ela faz alguma pergunta, por quê? Porque a decisão de voto da pessoa não é exatamente no grande ídolo, é exatamente no benefício que ela vai ter a partir do momento em que votar no candidato. Então, a grande pergunta que o candidato tem que responder online ou offline é a seguinte: o que é que eu ganho votando em você? Ponto. A partir do momento que você me responde isso, eu começo a entender que você me dará algum tipo de benefício, direto ou indireto, a mim ou a minha família. Então, agora, Gilberto, mas veja bem, para eu ser eleito em São Paulo, deputado federal, dependendo do partido, logicamente, eu vou precisar no mínimo de uns 35 mil votos. Federal? É, ou mais. Mais. Mais que 35. Você vai precisar de mais de 100 mil. Mais de 100 mil votos? Isso, no primeiro corte, sim, dependendo do partido e da coligação, claro, lógico, mais ou menos 100 mil votos. Mas por aí. Mas então, mas aí eu vou ter que falar com 100 mil pessoas? Na faixa de 70 mil, mais ou menos. Como é que eu vou interagir com 100 mil pessoas? Bem, é o que eu disse. A internet, ela não é tudo na eleição. Tá? Ela vai cobrir uma parte. O restante, você tem que fazer a campanha offline, imagina, como eu vou sempre passar foi dia e feito. noite ali respondendo... Não é dessa forma. O livro também mostra que você, para montar um quartel-general digital, você necessita ter uma equipe
de geração de conteúdo, uma equipe de gestão de relacionamento e uma equipe de monitoramento. Por quê? O monitoramento é uma das ferramentas mais importantes, não só para metificar o que é que você está tendo de relevância e etc., mas sim para, em algo tão qualitativo como podemos imaginar, detectar tendências das comunicações ou dos detalhes que virão em 1, 2 semanas. Então, é aí que a grande fatia dos políticos que pelo menos participam de forma correta das redes sociais tende a ganhar espaço, porque eu vou falar sobre aquilo que as pessoas estão começando a dizer agora. Mas, olha, Gilberto, eu vi você descrevendo nesse quartel-general informático, eu olhei assim, a minha imagem veio na cabeça assim, estão enterrando o comitê eleitoral. Aquele comitê eleitoral que punha aqueles alto-falantes do lado de fora, a faixa do nome do cidadão, distribuía santinho, o pessoal entrava e saía carregando aquele monte de papel. Eu acho que acabou. Será que não? Heródoto, infelizmente não. Não acabou ainda? Não, nós estamos falando aqui para uma grande maioria, estamos na Record Internacional, tudo bem, só que o nosso Brasil, você é profundo conhecedor, nós temos N Brasis dentro do nosso Brasil. E a gente ainda tem pessoas que precisam ter o 100 tato. milhões de internautas. Mas precisa ter o tato, precisa ter aquela ligação mais próxima, precisa ter o calor do político, porque a gente ganha uma eleição na mobilização da opinião pública. Única e exclusivamente isso. E para você mobilizar a opinião pública, existem alguns fatores. O primeiro, você forma a sua opinião presenciando o fato. Então, se eu estou com o político, o abraçando, olhando no rosto dele, trocando uma certa simpatia, uma conversa rápida, alguma coisa, ok, formei a minha opinião, gostei e pronto. O segundo é a gente dizer que as redes sociais, que não são redes sociais digitais, as redes sociais são as TVs, o rádio, o jornal, tudo, ok? Então, a mídia também... A gente diz que informa a sociedade e ajuda a mobilizar a opinião pública. Depois nós temos aquelas pessoas que pertencem aos grupos de ligação, por exemplo, o meu time de futebol, eu tenho a minha galera, a minha religião, eu tenho o meu próprio grupo, e assim a minha faculdade, e assim sucessivamente. Eu converso com pessoas do grupo que me falam algo, podem me conduzir para um pensamento positivo ou negativo sobre um candidato. Então, eu tenho as pessoas que podem ser militantes, tenho a imprensa e tenho o meu toque pessoal, tete a tete. E agora tem as redes sociais, que comentam-se pessoas que eu não conheço, não sei quem são. Entendo. Então, nesse momento, nós temos que trabalhar com todos esses fatores de forma alinhada, para que a gente consiga mobilizar a opinião pública e não deixar que a internet, que ainda não elegerá ninguém... Ainda não? Na sua ainda opinião? não, mas pode derrubar qualquer um. A internet pode derrubar? Com toda certeza. Porque se cria essa certa mobilização, ou positiva ou negativa... Contra uma determinada pessoa? Exato. E aí as coisas começam a criar compartilhamento, começam a criar comentários, etc, etc. Se a gente pegar Então, João, pelo que você está dizendo, os candidatos ficaram então muito mais vulneráveis. Com certeza. Depois que ele falou alguma coisa no passado que ele se arrependeu, mas alguém gravou. Aí o cidadão coloca na internet e começa a compartilhar. Ou uma foto dele, sei lá, não é? Aí entra o monitoramento que a gente falou, né? Então existem estratégias para que você perceba isso rapidamente e que você, no caso do marketing político, você ou monta uma vacina, né? Ou monta uma vacina. Você monta uma vacina ou entra num contra-ataque já tentando se defender da melhor forma possível. Então, posso entender que apesar vamos dizer assim, da internet, das mídias digitais, terem crescido muito nos últimos tempos, temos 100 milhões de internautas no país, ela ainda não é decisiva? Não, para esta eleição de 2014 ela não vai ser. Pode ser que para daqui a 2 anos? Não, com toda certeza. Para a próxima, sim. Tá, para a próxima não tenha dúvida, porque as pessoas vão agora ajustar. O mais importante detalhe é que nós imaginamos, se você for ver números de internet, nós temos 51% dos domicílios do Brasil hoje conectados à internet. Mas nós também temos, Heródoto, operadoras de telefonia celular que permitem que o plano
dê acesso ao usuário ao Facebook, ao Twitter gratuitamente, e essas pessoas não têm acesso à internet pelo celular. Ah, tá, estou entendendo. Então, nós baixamos a grande abrangência, pulverizando informações na classe D e E, por intermédio desses planos de operadora, tá? Que elas estão se comunicando, estão interagindo no Facebook, mas não estão nas estatísticas dos que possuem internet no Brasil. Então, isso é muito interessante. Então, é muito comum você abrir o Twitter e diz, é operadora Então, quando tal... eu falo 100 milhões... Não, já é muito mais. É mais que isso? Ah, com certeza. Hoje nós devemos estar na faixa aí de 120 milhões de usuários, porque a gente não tem esses dados, né, desse pessoal que acessa a rede sem estar na internet. Exato. Tá certo. Bom, Gilberto, eu vou ficar então com o exemplar do livro Estratégias Políticas, de sua autoria, do Gilberto Bonsos, que está aqui, olha. Aliás, ele é autor também do outro livro, está aqui o mapa do voto que eu tenho aqui também ganhei um exemplar, publicado aqui pela editora. Qual é a editora? Essa é Fotogravura? Fotogravura. Exato. Tá certo. Gilberto, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, Renato, e muito prazer estar aqui com você e os amigos da Record. Obrigado.